Olá, boa noite. Começando então mais uma live. Nesta terça-feira vamos falar sobre eleições 2020. Em meio à pandemia, a gente muitas vezes nem se lembra que este ano nós teremos eleições. E aí, você sabe que cargos que nós vamos escolher? Você sabe quando vai acontecer a eleição no Brasil este ano? A data, você sabe que essa data foi alterada? Então nós vamos ter o professor Marco Aurélio, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que vai nos esclarecer acerca desse e outros assuntos com relação às eleições municipais. Obrigada, Tânia, pela presença. Tânia Costa, jornalista, minha grande amiga, jornalista, né, do programa Manhã Total da TV Paranaíba. Boutique M. Lola, obrigada também pela participação. Daqui a pouquinho, então, a presença do professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Marco Aurélio. Ele também é coordenador do curso de Direito do IMEPAC, em Araguari, é coordenador do grupo de estudo de Direito Eleitoral da UFO e também da IMEPAC, e é também promotor de justiça. Olha aqui o promotor, então, nosso entrevistado, que é professor da UFO e professor da IMEPAC, já está chegando por aqui. Professor, então, quero que o senhor aceite o convite, né, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, que nos interessa muito este ano, ano de eleição, e como eu falei há pouco, a gente acaba esquecendo em função da pandemia, né, de tantos outros problemas que nós estamos atravessando, problemas esses novos para todo mundo. Inclusive, antes do nosso bate-papo, como sempre faço aqui durante as lives, vou dar os números do município da Covid no município de Uberlândia, de acordo com o boletim emitido às 2h30 da tarde, nesta terça-feira, 4 de agosto, nós temos 253 óbitos confirmados, ou seja, já perdemos 253 vidas para a Covid no município de Uberlândia. Nós temos 377 casos confirmados nas últimas 24 horas e nós temos no município de Uberlândia 13.280 casos confirmados. O número de leitos ocupados na rede pública no município de Uberlândia chega a 77%. Então, esses são os números da Covid no município de Uberlândia, o boletim do coronavírus, né, e a situação dos leitos. Esse boletim que é emitido pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, esse boletim é divulgado diariamente por volta de 2h30 da tarde, está disponível no Instagram da Prefeitura e é como eu coloco, né? A gente tem que continuar com os cuidados, continuar adotando medidas de segurança, porque a Covid está aí. 253 vidas que nós perdemos para a Covid no município de Uberlândia e uma situação muito triste, né? Assim como outros municípios do país e o mundo todo, né, enfrentando essa situação toda. Aí, Aldeni, obrigada pela participação, tenho certeza que essa live vai ser muito útil para você, né, que nessas eleições vai ter uma posição diferenciada. Obrigada, Nadeb, pela participação, minha amiga lá de Salvador. Obrigada pela participação. A todos vocês que estão aqui, aguardando então que o professor, para que a gente possa começar então o nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre eleições municipais. Olá, professor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo a este bate-papo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? O professor que é tão atribulado, professor do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, é também
coordenador do curso de Direito do IMEPAC, na cidade de Araguari, é coordenador do grupo de estudo de Direito Eleitoral da UFO e também da IMEPAC, que é a universidade que ele coordena em Araguari, e promotor de justiça aqui em Uberlândia. Professor, muito obrigada. Me lembro muito do senhor quando eu trabalhava na TV Cancela SBT, a gente fazia muita matéria, muita entrevista com o senhor. Seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez por participar deste momento. Olha só, professor, devido à pandemia e, é claro, da Covid, o calendário eleitoral desse ano foi atualizado e após uma aprovação da PEC do Congresso, as datas do primeiro turno ficaram, então, para o dia 15 de novembro e segundo turno, se assim for acontecer, para o dia 29 de novembro. Houve essa pequena alteração. Que cargos, professor, nós vamos escolher nessas eleições? Boa noite e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Eliane. Né? Faz um tempo que nós não nos vemos, né? Eu me lembro do seu trabalho na TV Cancela, é uma honra estar com você. Você que é essa jornalista guerreira, correta, você que segue um lema que eu acho muito importante na atualidade, a jornalista que dá a notícia e que não é a notícia. Né? Essa parte importante que você vive, eu te acompanho também pela TV Universitária, acompanho seu trabalho. É uma honra estar com você. Então, vamos ao que interessa. Qual é a maior novidade das eleições de 2020? Você abriu a nossa live aí falando sobre o Covid-19. Este é, sem dúvida nenhuma, o grande impacto que a gente está sofrendo, não só nas questões econômicas, nas questões estruturais da nação, mas principalmente nas questões políticas e redunda num ramo do direito, do qual nós humildemente estudamos há alguns anos, que é o direito eleitoral. Além do Covid, que impulsionou alguns posicionamentos políticos, vai redundar na grande preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em substituição ao ministro Fux, e o ministro já assumiu, ele que é um ativista de centro-esquerda, a gente pode dizer juridicamente falando, ele assumiu um posicionamento alvissareiro e foi pressionado de forma política para se definir se nós iríamos ter eleição esse ano ou não. E isso passava, evidentemente, por uma emenda constitucional. Eu quero lembrar a todos nós que nossa democracia é jovem. Nossa democracia é de 88. Né? A gente veio eleições indiretas, a gente morreu eleições pela ditadura na década de 60 e fomos recuperar na década de 80. Nós ficamos 20 anos parados. E a nossa democracia, então, determina as eleições como está na Constituição. Então, para que nós teremos eleição esse ano? Este ano é um ano dedicado aos municípios. Nós teremos eleições em 5.570 municípios da nação brasileira. Nós vamos eleger uma cidade de políticos em torno de 65 mil prefeitos e vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para esse ano, certo? E daqui a 2 anos, nós teremos as eleições para presidente da República, para Senado, para deputado federal, para governador e para deputado estadual, tá? E deputados distritais. Esse ano, então, é dedicado às eleições municipais, a eleição majoritária para prefeito e seu vice-prefeito, e eleições proporcionais para vereadores. Isto, Eliane, se o Covid-19 deixar acontecer. Eu só queria
te deixar uma coisa bem clara, que nós, o Grupo de Estudo de Direito Eleitoral, nos preocupamos muito. É uma coisa chamada democracia, né? Então, quando o ministro Barroso assumiu, retornando o posicionamento dele, o ministro Barroso sabia que o Congresso estava dividido em 3 situações. Parte do Congresso queria que as eleições fossem juntadas. Parte do Congresso queria que as eleições para prefeito e vereadores, prefeito, vice-prefeitos e vereadores, que ocorreriam esse ano, fossem jogadas para 2022, para fazermos um caldeirão só, né? Durante muitos anos, os estudiosos apoiaram essa ideia, mas o ministro Barroso, presidente do TSE, colocou um problema. Money, grana. A estrutura da justiça eleitoral, segundo ele, não suportaria a realização de uma eleição tão grande, né? Parte dos políticos queriam que a eleição fosse mantida para a data de 3 de outubro. Não queriam abrir mão. Porque a gente tem que imaginar que senador e deputado, e governadores, e presidente, e deputados estaduais, as bases, os votos vêm dos municípios, né? Os votos vêm dali. Então, eles vão jogar com tudo. É o que nós vamos depois, se você quiser discutir um pouco da posição do atual presidente da República, qual que é o efeito dele nas eleições municipais, né? Porque as eleições a nível federal, que ocorrerão, e estadual, que ocorrerão só daqui a 2 anos, parecem distantes das eleições municipais, né? Então, o que prevaleceu? Nasceu a emenda constitucional 107 de 2020. E eu brinco muito, Eliane, nós já temos 107 emendas à Constituição, certo? E a 107, ela traz 2 novidades. A primeira dela é o adiamento das eleições para dia 15 de novembro, proclamação da República, uma data muito marcante para nós, e nas cidades com mais de 200 mil eleitores, a gente vai ter, caso não haja maioria absoluta para prefeito, o segundo turno no dia 29 de novembro. Tá? E a segunda novidade que a emenda constitucional nos trouxe, de muita importância, é a regulamentação de convenções partidárias virtuais. Então, olha só que interessante. Você, como jornalista, já deve estar sentindo como está sendo pressionado o mundo cibernético nessa pandemia. A maioria das pessoas de classe média ou de serviços não essenciais básicos estão trabalhando dentro de casa, né? E o primeiro ramo do direito a se enquadrar foi o direito eleitoral, com a emenda constitucional, né, criando os requisitos para a convenção virtual. É isso aí. Olha só, professor, estamos vivendo, é claro, como o senhor colocou agora, esse ano atípico. Essas já são as novidades que teremos. E com relação a datas, o senhor falou então que a convenção será por meio online, né? A gente diria por meio do mundo cibernético. Quais datas, além das eleições, que acontecerão nos dias 15 de novembro e também segundo turno 29 de novembro, que datas são importantes para que o eleitor fique atento e até para que os candidatos fiquem atentos? Ok, Eliane, eu queria só fazer um adendozinho. As convenções virtuais, elas não são obrigatórias caso os municípios tenham condições autorizadas por autoridades sanitárias
de realizar as convenções físicas, presenciais. Então, a gente tem duas formas de convenção. Se estiver tudo certo, se nós não tivermos, se puder aglomerar, na data, a partir do dia 26 de setembro, a partir do dia 31 de agosto, a partir do dia 31 de agosto, final desse mês, até 16 de setembro, os partidos, que eu já vou te dizer, que são 33, os partidos terão que 33 partidos, né, terão que realizar as suas convenções. Né? Então eu tenho do final do mês agora, que começa dia 31 de agosto, até o dia 16 de setembro. Então, eu não sei, sabe, Eliane, o que nosso grupo está sentindo? Nós estamos sentindo que os partidos estão começando a correr o risco de jogar as suas convenções mais para frente. Por quê? Por causa do Covid, né? O efeito Covid. Porque o evento convenção é um pulmão para os partidos. Os partidos fazem... Você imagina, nós temos partidos bilhardários nesse país. Né? Então, os partidos fazem convenção no país inteiro, destacar o nome de partidos. A gente tem os grandes aí, né, que tem dinheiro demais e vive uma festa. E olha, nós somos totalmente a favor de convenções partidárias. Nós somos a favor de eleição. Se eu pudesse, eu sou a favor até de eleição de síndico. Né? Tão importante que é para a nação votar. Então, datas. Dia 11 de agosto, se você for pré-candidata, você vai ter que se afastar. Os jornalistas têm que se afastar, é uma data importante, porque a gente tem uma especial atenção aos jornalistas, aos profissionais que atuam em rádio, mesmo não sendo jornalistas, mas exercendo atividades jornalísticas, atuam em TV, atuam em jornais, em sítios eletrônicos jornalísticos. Ele tem uma vantagem muito grande, porque ele está midiático, ele está presente demais. Então, dia 11 de agosto é um prazo fatal para o afastamento de jornalistas. Repito, dia 31 de agosto inicia as convenções partidárias, que vai até o 16 de setembro. Dia 26 de setembro é a data máxima para registro de candidatura. Então, tenha certeza, você, que às 18 horas do dia 26 de setembro, você vai ter noção de quem são os candidatos. Tá? A partir do dia 26 de setembro, aí sim, começam as propagandas eleitorais. Essas propagandas eleitorais, inclusive na internet, tá? É o ápice da campanha. No dia 27 de outubro, uma data importantíssima, que não pode passar em branco, os candidatos vão mandar para o Tribunal Eleitoral a sua previsão de gasto. Tá? E ele falou, olha, isso por internet mesmo, eu prevejo que eu vou gastar tanto na minha campanha. No dia 15 de dezembro, os partidos e o candidato vão mandar a prestação de contas final. Eu gastei tanto. Tá? E eles vão ficar na mão do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE, melhor dizendo, porque essas eleições são coordenadas pelo TRE. Eles vão ficar na mão da validação das contas até o 12 de fevereiro de 2021. Vão ser diplomados os eleitos dia 18 de dezembro. Então, olha só que interessante. Tá? Se ele for diplomado, né, e as contas não forem validadas, ele pode sofrer um processo de cassação. Né? Se fosse antes, ele sofreria um outro tipo de procedimento, né, de impossibilitar de ele assumir o cargo. Então, o processo de cassação é mais longo.
Recentemente eu falava na Câmara dos Vereadores em Uberlândia que é um martírio, às vezes, para quem está eleito, já assumir, já ser elevado ao cargo de vereador ou prefeito com as contas rejeitadas lá no dia 12 de fevereiro. Mas, enfim, é isso. Dia 18 de dezembro, diplomação, e isso, é claro, se o Covid-19 deixar. Professor, o senhor falou com relação ao período de afastamento, deixou bem clara essa questão do jornalista, tendo em vista que ele tem uma vantagem com relação a outros candidatos pela exposição midiática. Que outros cargos também, que profissionais devem deixar o cargo para se candidatar nesse Eliane, período? sim. Vamos lá. Para ficar bem claro para as pessoas, quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem é vereador, não se precisa se afastar, certo? Salvo se, por exemplo, o prefeito fosse candidatar para outro cargo, se candidatar para vereador, ele vai ter que se afastar. Salvo se o vice-prefeito fosse candidatar para outro cargo, ou se o vice-prefeito assumiu a prefeitura em algum momento por causa do afastamento do prefeito. Doença, viagem, férias, casamento. Se ele assumiu, esse vice-prefeito terá que afastar em até 6 meses. Vereadores não precisam, mesmo se candidatando para outro cargo. Essa é uma vantagem que o Poder Legislativo tem. Né? E os prazos estabelecidos na lei eleitoral são 6 meses, 4 meses e 3 meses. Isso é variável. Né? Então eu teria, por exemplo, no caso de Uberlândia, nós vimos o afastamento do vice-prefeito, salvo maior juízo, porque ele já tinha assumido o cargo de prefeito, então ele deve concorrer novamente, então ele se afastou. O prefeito de Uberlândia não se afastou. Em Araguari, não vi essa situação também, porque o nosso grupo trabalha também em Araguari. Né? E os vereadores se mantêm ali. Né? Então, estes não precisam se afastar. Os demais servidores públicos terão que se afastar no prazo de 6 meses, 4 meses ou 3. Mas houve um detalhe. Como as eleições seriam 3 de outubro, a emenda constitucional não tinha sido aprovada ainda e deu 6 meses. Quem tinha que se afastar, se afastou. Quando a emenda constitucional foi promulgada, o prazo de 3 meses foi prolongado, porque a emenda jogou para frente as eleições. Então, nós temos esses 3 meses, né, para esse tipo. Mas isso é fácil, é só a gente olhar no artigo 26, a gente vai ver quem é que segue essas regras. Mas só para intitular para você que os prazos para servidores públicos, para juízes, para conselheiros tutelares, é de 6, 4 e 3. Professor, o senhor falou há pouco com relação à propaganda eleitoral que vai começar, o senhor falou a data, eu me esqueci? Eu anotei aqui, me perdi aqui em meio a tantas datas. 26 O que... de setembro. Sim, a partir... Ok, então a propaganda eleitoral Depois, só é... não a partir. Depois de 26 de setembro. Sim. O que é caracterizado, professor, uma propaganda eleitoral irregular? Uau! Olha, nós estamos vivendo o que nós chamamos de período de pré-campanha, que é uma grande novidade no Brasil, né? A gente tem isso aí há pouco mais de 5 anos, em que a lei deixa de ser cínica e ela reconhece que o que quer ser candidato, ele pode se manifestar como querer ser candidato. O que ele não pode efetivamente, o que ele não pode é pedir voto. Né? Ele não pode ser ostensivo nisso. Tá? Sou candidato a vereador, você vai ver que eu vou mudar. Imagina alguém na imprensa, utiliza do meio da imprensa para isso. Né?
Imagina alguém que está como vereador e, ao invés de exercer o munus do edil, o munus de legislar, usa a tribuna da Câmara para se autopromover numa campanha antecipada. Né? Imagina um prefeito. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado é que a gente está num período pré-campanha. Então, eu sou um pré-candidato. Eu posso, na internet, no meio jornalístico, falar, olha, eu sou pré-candidato, eu vou pôr meu nome nas convenções, eu pretendo ser prefeito, eu pretendo ser vice-prefeito, eu pretendo ser vereador. O que eu não posso é pedir voto, né? Porque aí já é extremamente irregular, já é extremamente criminoso. Após dia 26, começa o período de campanha. Logo começam as propagandas eleitorais. Né? Eu tenho que evitar, eu digo isso muito para os candidatos, o que eu mais tenho que evitar é o instrumento que mais está sendo utilizado. Nós estamos falando por aqui. Tá? É a fake news, é uma propaganda mentirosa, perigosa, por sítios eletrônicos, por meios eletrônicos. Né? Há um detalhe muito importante, que foi incluído um crime pesadíssimo para quem divulga. Crime vai de pena até 8 anos. 246A do Código Eleitoral. Para quem divulga sabidamente notícia falsa por meios eletrônicos contra alguém que é candidato, contra alguém que exerce cargo político, público. Né? Então, a propaganda irregular, Eliane, é aquela que fere o que é estabelecido no Código. Certo? Ou seja, esse ano nós vamos ter uma eleição diferenciada. Em que sentido? Tá? Eu não posso utilizar os espaços públicos, os bens públicos de uso comum, os bens públicos de uso especial, os bens públicos dominicais, em hipótese alguma, eu posso utilizá-los para propaganda ao ponto de sujar o bem público. Eu não posso pichar passarela, eu não posso pregar adesivos, cartazes em postes, em pontes, em viadutos, certo? Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso, depois do dia 26, distribuir santinhos. Eu posso distribuir meu material político, né? Minha cartilha, meu material político. E eu posso usar bandeiras, né? Em vias públicas, respeitando o distanciamento e não atrapalhando o tráfego. Né? Eu brincava esses dias, até pouco tempo, você se lembra, nós dois cobrindo a eleição, você se lembra, os postes todos sujos, sinaleiro todo sujo. Então, nos bens públicos eu não posso. Porém, há uma brecha na lei. Uma brecha na lei, que eu não sei como é que vai se comportar os juízes aqui e os promotores que estão muito bem estruturados para isso. Né? Eu tenho um patrimônio, um muro, posso pintar o muro? Né? O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por exemplo, diz que não posso. Principalmente se o muro estiver perto de escola, perto de hospitais. Né? Mas eu acho que o nosso grupo estuda nesse sentido, que acha que a pessoa se manifestar deixando pintar o muro ou pintando o muro para o candidato, não teria problema. É bom uma consulta, mas está aí. Então, essa irregularidade é aquilo que todos nós conhecemos. Tá? O derramamento de santinhos, né? O descontrole disso. Você sabe, né? A noite, para nós que trabalhamos com justiça eleitoral, a noite ruim para nós é a véspera das eleições, em que a gente coloca o efetivo militar, efetivo da Polícia Civil, da Polícia Federal, principalmente quando se trata de eleições federais, na rua, para ver se a gente barra um pouco, a gente vê os locais de realização, de colocação das urnas, e amanhece. Você sabe quanto infrutífero foi Araguari, Uberlândia, amanhece aquela sujeira, né?
E houve até uma campanha do TSE que não vote em candidato sujão, mas a população põe lá o que eles acharem melhor. Professora aqui acompanhando os comentários, muita gente elogiando o papel do professor Marco Aurélio, melhor professor de direito que existe. Mandar um abraço para a Beatriz Gontijo, é minha nora, ela é formada em Direito, está fazendo mestrado agora na Universidade Federal de Uberlândia em Direito, está nos acompanhando também fez grandes elogios, né, o senhor Muito enquanto obrigado, muito professor, obrigado. durante o período que ela estava na graduação. Professor, é algo que eu estou vendo muito comum nesse período agora e que me deixa em dúvida se é ou não uma conduta vedada a um propenso candidato. Olha só, a gente, como o senhor colocou, nesse momento, muitas pessoas se utilizando de redes sociais, o simples fato de colocar uma foto ou de fazer um vídeo falando mostrando o currículo da pessoa, gravando um vídeo, falando, né, que é uma pré-candidata, isso é uma propaganda irregular nesse momento? Não, não. É uma pré-campanha, certo? Eu estou me colocando num blog, numa rede social, num site. É uma pré-campanha. O que ela não pode ser é ostensiva, ou seja, vote em mim, eu quero o seu voto. Né? A pré-campanha é. Eu acho que, sabe, Eliane, eu acho a pré-campanha uma evolução da democracia. É um cinismo, perdoe-me, um cinismo. Você ligar a TV, ver vereador falando na tribuna, ver prefeito inaugurando obra, né, até o período que se pode, 3 meses vai parar, a gente sabendo que a pessoa vai sair candidata, e aquele que quer se lançar, né, ele era muito prejudicado, né? Então, não se preocupe com isso, não se preocupe. Agora, está proibido o impulsionamento, como é que fala? Impulsionamento. Feito por pessoas físicas. Vota no fulano aí, olha que legal. E aí gera um perigo. Mas a exposição é uma coisa muito normal. Professor, eu vi uma mudança na eleição. Eu quero que o senhor fale um pouquinho mais com relação a isso, até para esclarecer quem está nos acompanhando. Mandar um beijo aqui também para a Valdeci, inclusive a Valdeci é minha prima, ela mora no Pernambuco. O senhor acabou de fazer uma referência com relação à Justiça Eleitoral de Pernambuco, com relação aos muros, e ela está colocando aqui, que top essa entrevista. Realmente, muito esclarecedora. Eu quero lembrar também que depois eu vou postar essa entrevista no YouTube, professor, para que outras pessoas tenham acesso. Eu quero que o senhor esclareça para a gente o que é o fim das coligações para eleição proporcional. Muito bem. Talvez isso seja a coisa mais importante da eleição atual. Né? Nós temos duas espécies de coligações. Tínhamos. A primeira espécie é a coligação para a eleição majoritária. Então, como eu vou ter agora campanha para prefeito, vice-prefeitos e vereadores, fica fácil explicar. Prefeito e vice, e me permita, Eliane, te falar que prefeito e vice, eu gosto muito de falar de vice, porque todo momento as pessoas esquecem a importância de um vice. Prefeito e vice é eleição majoritária. Quem tiver o maior número de votos válidos está eleito. Certo? Se for em cidade com mais de 200 mil, não tiver 50% mais um dos votos válidos, teremos segundo turno. E aí cabe um pontinho. Votos brancos ou nulos não conta para ninguém. Certo? Não conta para ninguém. Votos brancos e nulos não conta para ninguém. Ah, mas se a metade dos eleitores não votar, forem nulos, não anula a eleição. Ah, mas a metade, mais da metade, não anula a eleição. O voto
Valeu? Valeu. Quem teve? Fulano? Está eleito. É a maioria. Então, isso é a eleição majoritária. As Sim. coligações para a eleição majoritária, elas continuam. Né? Então, por exemplo, você sai candidata pelo partido PB, certo? O PZ, o PR, vai coligar com você. E a gente fala que essa coligação, ela tem um fundo ideológico. Né? Ela tem um fundo ideológico. Não sou um cientista político, mas tem um fundo ideológico. E fundo ideológico, a gente pode ser por amor, né? Ou por conveniência. Então, as coligações majoritárias continuam. O problema estava nas coligações proporcionais. O que são coligações proporcionais? O que são, primeiro, eleições proporcionais? No nosso caso agora, que é a eleição para vereadores, eu pego o número de cadeiras, Uberlândia, 27. Araguari, 17. Eu pego o número de cadeiras, 27. Apurei os votos. Quantos votos válidos deu? Tantos. Eu divido pelo número de cadeira. Certo? Quem atingir esse coeficiente dessa divisão, está eleito. Né? Está eleito. Aí, nós tínhamos um problema. Os partidos se coligavam na eleição proporcional porque muitos sabiam que não ia atingir o coeficiente. Né? E muitos partidos, nós temos 33, muitos partidos eram nanicos. Eles juntavam aos grandões, tá? Que lançava até 250% do número de vagas na Câmara para fazer, olha, vou eleger alguém. Mas ninguém previa que a natureza humana é importante na eleição. E nós sofremos uma coisa que foi marcada, chamado efeito tiririca. Não? Todo mundo sabe, é o deputado palhaço, ele se intitula assim. Tiririca teve mais de 1 milhão de votos. E trouxe consigo, porque 1 milhão dele foi fazendo coeficientes, ele foi trazendo vários deputados. Vários deputados. Efeito russomano, que é aquele que ficou famoso, mostrando a esposa que morreu, depois não sei o quê. Mesma coisa, sabe? Esses monstros de votos tinham milhares, milhões de votos, traziam para dentro de si gente que não tinha nada a ver. Então, na coligação proporcional, nós tínhamos um outro problema. Você não vai acreditar. De 5.570 municípios, eu fico hoje muito assim, preocupado, porque eu vejo as pessoas falar assim, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de extrema direita, sou de extrema esquerda, e eu via coligações proporcionais de partido de extrema direita com partido de extrema esquerda. Partidos que não tinham nada a ver uma coisa com a outra, que com ideologias totalmente diferentes. Aí eu vejo que isso é a famosa ideologia, né, que a gente chama pueril. Era conveniência mesmo. Eles se coligavam, falavam, vou ter alguém que vai ter muito voto, o partido é mais rico, tem dinheiro, eu vou fazer alguém. Por cargas d'água, conseguia eleger um ou outro de partidos nanicos. Houve uma correria para construir partidos nesse país. Né? E nós temos que lembrar que nós vivemos um sistema partidocrata. Nós vivemos uma partidocracia. Quando eu vou votar, o eleitor tem que entender, na eleição municipal ele não sente isso, né? Eu voto no partido. E nós que estudamos eleições em Uberlândia, em Araguari, nós vivemos numa cidade de porte grande, de 700 mil habitantes, e uma cidade de porte médio, de 170 mil habitantes, com situações diferenciadas já. Uberlândia,
o candidato a vereador aqui, ele tem que ser muito profissional em termos da propaganda. Araguari ainda, o candidato a vereador consegue fazer o efeito formiguinha. E lá, não, sou o Zé da padaria, né? Então, as eleições, as coligações proporcionais, elas traziam esse baque. Pois bem, acabou. Coligação proporcional. Comemorada e tudo mais. Só, Eliane, como é que ficou? Cada partido poderá lançar agora, sem coligar, candidatos a vereadores até 150% do número da vaga. Vamos lá. Uberlândia. 27 candidatos. 150% dá 40,5. Eu acredito que o tribunal vai arredondar para 41. Cada partido vai querer lançar o máximo que eles quiserem. O partido hoje está preocupado num bom de voto para ele, não mais para a coligação. Cada partido, se for lançar o número máximo de candidatos em Uberlândia, 33 partidos. Imagina, 33 partidos aqui em Uberlândia, se for lançar, vai dar 1.353 candidatos. Em Araguari, que são 17 cadeiras para vereadores, eleição proporcional, vai dar 25,5. Acredito que o tribunal vai falar, olha, você pode lançar 26. Araguari lançaria 858 candidatos, se todos os partidos lançarem. Você pode me falar, isso é bom ou é ruim? Bom, à primeira vista, tem um efeito positivo, que o eleitor vai ter uma gama, e me permita, sem ser chulo, sem menosprezar, né? Levando ao cabo uma verdade, a gente chama de uma feira, certo? Não menosprezando nem o ato do feirante, nem o ato do candidato. A gente chama de feira porque eu vou ter uma variedade de partidos e que o eleitor vai poder sintonizar. O problema é que em Araguari, o eleitor ainda está preso no candidato. E Uberlândia começa a se sair disso, principalmente depois de uma operação que se teve aí, que derrubou muita gente, né? Então, fica nessa situação extremamente complicada. Num segundo momento, eu tenho um lado negativo. Qual é? Tem partido bilhardário e tem partido pequeno, milionário, petitinho, né? Tem partido que tem aviões, helicópteros, e tem partido que tem um Fiat Uno 147. Né? Então, a gente está achando, e já há um movimento no Senado, para que volte às coligações proporcionais. A gente está achando que os partidos grandes, que têm mais fôlego, mais money, vai fazer mais eleitos. Vamos ver, né, Eliane? Vamos ver. Sim, surpresa. Exato. Até porque vão ter condições de investir mais nessas campanhas. Professor, nós temos aqui alguns comentários. A Ana está colocando aqui, ninguém aguentava mais coligação. Essa foi a melhor mudança. Nós temos também opiniões. A Fátima Amado está colocando, sou contra eleições este ano. É uma posição, né, que muita gente, com certeza, né, nesse momento, em função da pandemia, como ela coloca logo abaixo, estamos numa pandemia, não é? O que o senhor acha, professor? Como que o senhor vê isso? Olha só, uma pergunta aqui da Bia Gontijo. Votar em branco como forma de protesto não resulta em nada? O primeiro da Fátima. Depois eu respondo da Bia. Fátima, eu também, tem hora que eu tenho a mesma posição sua. Eu não quero ser prolixo, mas eu vou te dizer, tem hora que eu falo, nossa, gente, essa pandemia, por exemplo, o tribunal já saiu algumas medidas, o ministro
Luiz Roberto Barroso já acabou de dizer que não vai ter biometria para evitar o contato e tudo mais. Eu fico pensando, nossa, realmente. Então, Fátima, se a gente estiver na pandemia lá, eu acho que tem que ir adiando. O problema é para a democracia. Sabe? Porque se eu prolongar o mandato, né? Então, uma diferença. Mandado é ordem judicial. Eu mando. O juiz que manda. Manda prender. Mandato é uma procuração que eu dou para alguém me representar. E eu dei uma procuração para um vereador e para um prefeito me representar até o final desse ano. Se eu prolongar, e olha, Fátima, isso não está impossível de acontecer. Né? Se eu prolongar, eu posso estar esgarçando a democracia. Né? Foi por isso que não passou a ideia também, além da despesa, de unificar as eleições, que até o ano passado eu era a favor. Mas depois que o Luiz Roberto Barroso falou do preço, eu falei, gente, vai quebrar o país. Né? E eu acho que já está quebrado com a situação que a gente está vivendo. Então, além da recessão econômica, Fátima, a gente vai entrar na recessão política. Porque imagina, tem cidade que vai julgar o prefeito que está buscando uma reeleição pelo comportamento dele na pandemia. Certo? Então, a pandemia é um cheque, quase que mate. Né? Aí é o perigo. Você imagina, vou prorrogar até quando a eleição? Já passou a PEC 107. Se o coronavírus não deixar, isso pode acontecer, porque a previsão que eles fizeram é que em setembro tudo estaria resolvido. Se o coronavírus, com essas mutações, não deixar, vai ser um pandemônio. Né? Nós vamos ter que adiar. Mas quanto mais a gente adia, mais a democracia fica doente. Então eu tenho 3 doenças no país hoje. Eu tenho a pandemia do Covid, eu tenho a pandemia econômica, que a gente só vai sair dessa recessão, eu ouvi esses dias uma frase fantástica, só a melhor distribuição de rendas nos tirará da recessão, e eu tenho a pandemia democrática. A democracia sendo atacada a todo momento. Porque, ainda, Eliane, falando para a Fátima, a eleição é o ato mais importante de uma sociedade. Eu poder escolher quem faz a lei. Né? Porém, eu concordo com muita gente, a democracia também está doente. Né? E só há um jeito de mudar isso: voto. Exato. Agora, da Bia... Muito bem colocada, professor. Isso que o senhor, muito bem colocada a sua colocação. Agora, olha a minha redundância. A da Bia foi com relação aos votos... votos... Exato. Branco. Bia, não faz diferença nenhuma. Você pode votar em branco, você vai ter 2 teclas lá. Você vai ter a tecla branca, voto em branco. Vermelha, nulo. Tanto faz. Permita-me a brincadeira, né, shakespeariana. Tanto faz. Certo? Não vai contar para ninguém. A Bia fez uma outra colocação aqui, professor. Nossa Senhora, com 20 vereadores presos, dentre eles 15 caçados, não ter eleições esse ano é matar de vez a democracia. Estou reproduzindo aqui o que o pessoal está colocando, tá? O Gito colocou 100 chances. Tem que se observar as medidas de segurança e realizar as eleições. E colocou também, a democracia já está doente, como o senhor tinha colocado agora há pouco. Professor, olha só, com relação a gastos de campanha, o senhor tem dados do que vai ser permitido? O TSE ainda não lançou os gastos, o valor do gasto de campanha. Certo? Ele tem até dia 31 de agosto para lançar o valor de gastos de campanha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a eleição de 2016, que foi né, que a gente teve para prefeitos e vice-prefeitos e vereadores, ver o gasto
e aplicar uma correção do IPCA. E vai lançar até o dia 31 o valor que cada um poderá gastar. Eu me lembro, assim, eu não sou bom em matemática, eu brinco muito, eu nem sei como é que eu passei no vestibular, porque eu não sabia nada de matemática. Né? Eu me lembro que o maior gasto autorizado no Brasil, acho que foi para a campanha de prefeito de São Paulo, que, salvo engano, era em torno de 70 milhões. E para vereador lá, salvo engano, não sei se é 30, 40, mas assim, eram gastos enormes. Mas em cidades de até 10 mil habitantes, o gasto era 100 mil para prefeito, no máximo, e vice-prefeito, e 10 mil para vereadores. O TSE ainda não lançou. Mas o que vai acontecer? Aquilo que eu te falei da data, no dia 15 de dezembro, né, o que nós vamos ter? No dia 27 de outubro, vou repetir, no dia 27 de outubro, eu vou ter uma programação preliminar do que eu vou gastar. Então, eu vou mandar para o tribunal, para o TRE. Falar, ó, eu sou candidato a vereador, eu vou gastar com esse carro ali, com esse som, com essas pessoas que vão trabalhar para mim, certo? Estão registradas, eu vou gastar tanto. Né? O gasto tem que estar preso dentro do limite estabelecido pelo tribunal. O TSE lança agora até o dia 31 de agosto. Né? Vamos esperar. Mas aí é uma pegada. Uma pegada, sabe? Eu estava discutindo esses dias. A pessoa física vai poder doar até 10% do seu rendimento. Certo? Do seu lucro, até 10%. A pessoa jurídica, não. Não. Eu não sei se o pessoal se lembra, houve uma discussão capitaneada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizendo que era um cinismo deixarmos de fora as pessoas jurídicas, né? Mas olha, na verdade a gente deixou de fora as pessoas jurídicas por causa de JBS na vida. Por causa de Vale, desculpe, por causa de Odebrecht na vida. Né? Mas foram deixados de fora. Mas qual que é o problema? Bom, se a pessoa pode doar até 10% do seu lucro, o candidato vai se aproximar, perdoe-me a idiosincrasia, de pessoa física rica ou pobre. Está colocado aí. Não? O que o candidato vai preferir? Certo? O BIM pintor, que ganha R$100 por semana, ou o dono da fábrica de tinta, que ganha 2 milhões, 3 milhões por dia? Porque eu fiquei sabendo esses dias aí, você não acredita, Eliane? Eu fiquei sabendo que o Brasil está no ranking dos países, dos 10 países de maior gente rica do mundo. Eu não sabia, que eu estou esbarrando com gente milionária aqui em Uberlândia, em Araguari. Queria até tirar foto com eles, porque... Né, para aí até vejo onde está o dinheiro. Né, porque aí eu ficaria melhor. Então, esse problema a gente vai viver. Né? E eu não estou aqui para falar de cinismo. Olha, Eliane, o nosso primeiro código forte foi de 1932. Foi o Código Eleitoral. Né? Nós tivemos lá no sertão da Paraíba uma mulher que lutou pelo voto feminino em 1929. Uma mulher arretada. É Alta de Souza, professor? Isso, lutou para ser, sabe? E ninguém aplaude essa mulher. Não tem um dia para ela. Certo? Tem que ser um homem que fala, gente, essa mulher precisa ser... Ela é um símbolo para mim. É um símbolo de alguém que no sertão, no agreste nordestino, né, foi a prefeita. E quiseram caçar, né? Quiseram caçar. Mas isso é um outro momento. E por falar nisso, temos aí as mulheres que até 30% das vagas tem que ser preenchida por mulher.
E tem que se evitar o que aconteceu nessa eleição para deputado, que foi uma pouca vergonha criminosa de colocar nome de mulher e desviar dinheiro. Inclusive alguém que é ministro aí. Alguém que é ministro aí. Fica batendo no peito falando sobre moralidade. Certo? Tá com denúncia aqui em Minas Gerais por ter usado o nome de gente, mulher, para pegar o dinheiro do fundo partidário. Ué! Mulherzada! Né? Gente, mulher valente essa do nordestino, né? Então, assim, Sim. agora, saiu agora, sexta-feira, o Barroso é um cara fantástico, eu gosto dele, dessas jogadas dele, apesar de algumas posições dele não me agradarem. Mas, enfim. Né? Agora, só uma coisa interessante, as mulheres terão que fazer uma declaração por escrito, dizendo, ó, eu estou ciente da minha candidatura, estou ciente que recebi tanto do fundo partidário, porque aí param de ser usados. Não gosto de usar o nome de Deus num Estado laico, mas vai o adágio, se Deus quiser. Professor, é legal porque eu tenho até algumas amigas candidatas que estão nos acompanhando aqui, que inclusive, né, eu mandei a divulgação, enviei a divulgação da live, até porque existem muitas dúvidas nesse momento. Infelizmente o nosso tempo está acabando e eu quero encerrar a nossa live com aquela perguntinha básica, aquela que todo mundo questiona. O nosso processo de votação é seguro, professor? Com certeza. Um dos mais seguros do mundo. Dá show no processo de votação americano, dá show no processo de votação alemão. Certo? É muito seguro, com certeza. Muito mais seguro. Tem gente aí pregando a volta do voto escrito. A gente tem que lembrar que o grande escândalo do Brasil era o voto escrito, o famoso voto de cabresto. O cara pegava a cédula amarelinha, levava lá no sertão, fazia o cara assinar, e levava para depositar para ele. Voto de cabresto. Sim, segurado. Né? A gente ainda tem coronéis no poder. Vários estados aí a gente vê, né? Coronéis. E perto daqui, tem coronéis, né? Que conduzem no gado, povo marcado, povo infeliz. Com certeza que eu sou fã desse processo. Estão querendo derrubar, porque o sistema é o melhor que tem, gente. Ô, gente, é o sistema que a gente tem. Mas mais do que o sistema das urnas eletrônicas, o principal fiscal é quem dá o voto. Agora estão querendo sair um comprovante para o eleitor. Né? Ainda é impossível colocar isso. E eu quero dar um detalhe. Todo ano, o Tribunal Superior Eleitoral, ele abre um edital convocando hackers do mundo inteiro. Convidando, melhor dizendo, hackers do mundo inteiro para quebrar, para defasar a urna eleitoral. Tá? E, por incrível que pareça, essa urninha quadradinha tem sobrevivido. E mais um detalhe, a gente tem que pensar. A gente tem que confiar no fiscal que está lá. A gente tem que confiar no presidente de mesa. É gente da cidade. É gente nossa. É gerente de banco. É funcionário público. É cobradores de ônibus. Eles que são lá, nosso pessoal da mesa. Né? Então, assim, na verdade, Eliane, eu sou um entusiasta. E a única coisa que eu queria divulgar é porque, gente, vamos votar. A democracia está sofrendo demais no meu país. Sabe? Dentro da minha casa está tendo divisão que não é nada democrática. Eu tenho visto para onde essas coisas vão nos levar. Né? De resto, sempre à disposição para você, minha amiga. Mandar um abraço. Professor. Sim. E para minha Carol, que sempre está do meu lado, minha esposa. Me ajudou a trabalhar hoje o dia inteiro aqui para falar com você, porque você não é fácil, né, Eliane? Você me põe sempre... Professor, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Agradecer a participação de todo mundo. O nosso tempo está acabando.
Foi uma aula de democracia, esse bate-papo, e vou disponibilizar depois o link da entrevista para que o senhor possa compartilhar também.